eu acho que é importante dizer que momentos como o de ontem, eles geram uma crise mais grave do que a crise financeira, que é a crise moral, a crise de confiança. Essa história é muito ruim para o Atlético. O que aconteceu ontem, independentemente dos desdobramentos daqui para frente, é muito ruim para o Atlético. Pode até ser que tenha sido o que faltava para algumas pessoas lá dentro acordarem para a realidade e que o clube melhore daqui em diante. Mas independentemente disso, os arranhões estão aí e eles vão ficar, porque é muito negativo para o clube a gente ter uma série de notícias como a gente teve ontem, mesmo que algumas não sejam verdadeiras, né? Alguns jogadores que disseram que entraram com o pedido extrajudicial, com a notificação não tenham entrado e tudo mais, independentemente disso, isso é muito danoso ao clube. Segunda coisa que é preciso a gente dizer aqui é que salário é obrigação. Se você contratou alguém, você tem a obrigação de pagar o salário, em dia. Independentemente do desempenho dos jogadores dentro de campo, eles têm o direito de receber o salário deles. Porque está lá tratado em contrato. Você vai trabalhar 30 dias por mês e você vai receber o salário X no 5º dia útil do mês seguinte. Isso não tem negociação. Isso não depende do desempenho. Se o clube está insatisfeito com o desempenho, que ele tome outras medidas, mas ele não pode deixar de pagar o salário. Então os jogadores têm todo o direito de, judicialmente, extrajudicialmente ou só na conversa, fazerem questão de receber o salário deles em dia. Seja o Rony, seja o Júnior Santos, seja o Scarpa, seja o Lianco, ou seja qualquer outro. Isso é importante que se diga também. E o terceiro ponto é que nada será como antes, Rafael Miranda. Depois de tudo que aconteceu, teremos evidentemente desdobramentos daqui para frente. Quais serão os próximos passos, a gente não sabe. Mas você que já esteve no vestiário, o que você imagina? Como você imagina que vai estar o vestiário do Atlético hoje, antes do treino, para receber o Rubens Menin, com farpas trocadas entre os jogadores do próprio elenco, nas redes sociais? Como é que você viu essa situação toda e que tipo de desdobramento você acha que pode acontecer daqui em diante? Grace, assim, é muita coisa que aconteceu, né? Talvez precisaríamos aqui de uma hora. Exatamente. O programa de hoje, se a gente ficar falando só do Atlético aqui, ainda não vai ser suficiente. Dissertando aqui durante uma hora, acho que teríamos assunto para falar. O primeiro ponto relacionado à diretoria é que, de vez, chegou no limite, né? A diretoria, a partir de hoje, ela acaba não tendo mais nenhuma margem para erros. Ela não tem mais, quando se fala em assuntos financeiros, em pagamentos, salários, a diretoria do Galo não tem mais condição de errar perante aos jogadores e informações que vierem a sair para fora, né, para a imprensa, para o torcedor. Então, olhando por esse lado, nós esperamos que os investidores, de fato, percebam aonde eles estão. O futebol nunca foi um grande lugar para se investir dinheiro. Se pegarmos aí todas as SAFs, talvez 5% ou menos, no mundo inteiro te dê algum retorno financeiro, seja lucrativa, não sei, eu não tenho esse número, mas acredito que não passa muito de 5%, 10% de SAFs bem-sucedidas financeiramente. Então, talvez eles estejam entendendo onde eles entraram, né? Entraram por gostar do clube ou por outros motivos qualquer que eu não sei quais são. Agora eles entenderam que vão ter que gastar mais do que receber. Daqui a 10 anos, 15 anos, uma boa gestão, se vão ter lucro ou não, é uma outra história. E aí, a partir de toda essa confusão, pode ser que eles, entendendo que vão ter que aportar lá os 600 milhões, a coisa comece a andar. E aí, falando um pouquinho do futebol, dentro do vestiário, o Rony, apesar dessa treta aí que pode ter acontecido, Lianco, Scarpa, que ficaram meio enigmáticas as mensagens, o Rony virou um herói dentro do vestiário, Gris. O Rony virou um herói, porque resolveu o problema de todo mundo. A atitude dele, ele pode ter comprado uma briga gigante com boa parte da torcida, que é o que age mais na emoção e que acha que o jogador não pode fazer isso. A outra parte, que é uma parte mais racional, talvez entenda. Cara, esse cara nunca teve problema dentro de campo em relação ao empenho. O Rony nós não podemos discutir isso é importante a dizer, dedicação né, dele. a gente pode até discutir o momento técnico dele e do time inteiro, né? De vários jogadores, mas se não fosse a questão dos salários atrasados e tudo mais, ninguém ia estar falando em corpo mole, né? Pelo desempenho do time em campo. A gente ia estar falando em momento ruim. De jeito nenhum. E ainda mais relacionado ao Rony.
O Rony, você pode falar o que você quiser dele tecnicamente, gols que erra ou não erra, passes errados ou não, mas dedicação, eu acho que nenhum torcedor tem dúvida da entrega do Rony dentro de campo. E aí ele pode ter virado um herói dentro do vestiário, porque o Brax ontem afirmou, foi até uma pergunta que eu fiz, a gente deve passar essa pergunta, o Brax afirmou que a situação não só do Rony será resolvida, mas a dos outros jogadores também serão resolvidas a princípio de imediato. Então, a conversa com o Menin hoje vai ser para acabar com essas, imagino, né, com todos esses problemas de luvas, premiação, e aí ele quitando isso, a diretoria vai ter um respiro e a responsabilidade passa para dentro de campo. Aí não vai ter mais aquela desculpa, salário atrasado, não sei o quê. Porque assim, você acaba sempre aliviando, né? O time jogou mal, mas os caras também não recebem, acaba a imprensa aliviando, o torcedor acaba entendendo um pouco mais. Então se a diretoria... E aí, é o que eu falei no início da minha dissertação aqui. Acabou, Gris. Ou resolve hoje de todos os problemas financeiros. E mantém resolvido, né? E mantém resolvido. Não existe mais margem. Nós falávamos fora do ar aqui, o Atlético não chegar dia 5 de agosto. Se ele pagar dia 6, é um grande problema. Volta tudo. Então o Atlético não tem mais margem para atrasar. Se os investidores não ligar lá pro gerente lá do Banco Inter, do BMG, e mandar liberar os milhões que já estão sendo falados aí, os 600 para resolver de vez, não é os 100 para resolver 2 meses. Ou você arruma um investidor, ou vai ser uma confusão esse restante de ano que está pela frente aí. Não, e tem um ponto, né, Rafa? Eu não estou defendendo aqui dar calote em ninguém, não, porque eu acho que é errado, de todas as formas. Você prometeu, você tem que pagar. Quem está devendo tem que pagar. Mas uma coisa é você deixar de pagar o Cuiabá, você deixar de pagar o Corinthians, você deixar de pagar o São Paulo, você deixar de pagar o empresário do jogador que já saiu. Uma coisa é isso, outra coisa é você deixar de pagar quem tá te defendendo ali no dia a dia, irmão. Esses aí não pode, não tem conversa, esses aí tem que estar em dia, tem que estar em dia. Principalmente na era da SAF, porque eles olham mesmo com um olhar diferente. Eles olham para um dono que é bilionário e falam assim, porra, esse cara tem dinheiro para manter meu salário em dia. Só depende dele aportar no clube que é dele, no negócio que é dele. Então, assim, não dá para atrasar salário. E do extrajudicial, Gris, só para o torcedor entender o que acontece. Os caras têm luvas lá atrasadas desde janeiro. Você vai lá e cobra o clube uma vez. Você vai lá e cobra o clube 2 vezes. Cobra 3 vezes e não recebe. Aí o que a assessoria jurídica dos jogadores fazem? Vão lá, notificam o clube por e-mail ou de qualquer outra forma para daqui a pouco, daqui a 3 anos, o jogador sai do clube ou até antes, ele vai ter lá 4, 5 notificações extrajudicial que vai embasar um pedido de uma rescisão futura. Os jogadores também se protegem. Sim. Porque eu tenho certeza absoluta que no primeiro dia que atrasou, ninguém mandou notificação extrajudicial. Claro. Ninguém um formalizou. negócio que vai se arrastando. Quando a coisa acontece 2, 3, 4, 5 vezes, o jogador está no direito de se proteger. Ninguém pediu para sair. O Arana, ainda mais o Arana tem uma grande identificação com o clube, ele está se protegendo. Ele não sabe, se ele ficar 3 meses sem receber, ele tem lá várias notificações para embasar um pedido de rescisão daqui a pouco. E ele não está errado, Gris. Não, faz Ele parte tá do errado. processo. Também não vejo problema nenhum na questão da notificação extrajudicial, principalmente até do Rony. Você achou que tem direito de entrar na justiça? Cabe à justiça decidir. E era sobre isso que eu ia falar, cara. A gente tem uma tendência de demonizar a vítima em vários dos momentos, sabe? E acho que nessa situação, vocês vão me desculpar, o Clube Atlético Mineiro está completamente equivocado, completamente Pode errado. até ser que com os atrasos Não que tem tinha, condição, velho. que existem ou que existiram nos últimos meses, o Rony nem conseguisse na justiça a rescisão. Pode ser que ele perdesse. Mas... E se o jurídico do Rony achou que dava pra entrar, entrou. É porque alguma margem porque alguma margem teve, alguma brecha teve. Então, gente, olha, assim, eu prefiro esperar, mas essa de demonizar o Rony pra cima de mim não vai colar, não, tá? E outra, assim, o Rony fez corpo mole. Gente, vocês não conhecem o Rony? Ele corre pra caramba. Agora, falar também que ele é um jogador que vai resolver todos os problemas do Atlético, que o Atlético tá nessa situação porque o Rony não tá jogando bola, vocês vão me desculpar, vocês não estão vendo os jogos, não.